Olá, bom, desculpa ficar trazendo vocês pra cá, pra esse canal, é porque eu não posso falar abertamente lá, por conta do tanto de strike que eu já tomei, e vejam aqui os vídeos banidos aqui embaixo, os links, não deixe de ver o que eles não querem que você veja, tá nos links aqui embaixo, no canal de uma rede nacional, que tá deixando a gente postar esse conteúdo, que até no Daily, naquele Daily Move lá estão deletando, e não estão deixando falar disso, né? Não pode falar do povo sagrado, do povo especial, do povo eleito. E eles que são racistas, a gente não pode falar. Não dá pra entender. Mas cliquem aí, assistam, não deixem de ver a verdade, mostrem pra quem vocês amam a verdade é importante. Então vamos falar do que eu prometi aqui, que são os demônios, né, e os anjos, que eles vêm já na Torá, já no Velho Testamento, no Talmud, nas fontes mais antigas, nas religiões mais antigas se fala dos anjos, dos demônios. Por quê? Por que sempre os principais são 7, né? E contando os terciários 12. Assim como sempre repito aqui, que o tijolinho desse holograma que nossa mente interpreta é o átomo, suas 7 camadas, né? Que a gente enxerga como 7 cores, ouve como 7 tons, toca como 7 formas. Isso é só o que existe, é o único padrão real, feito de círculo e reta, né? Então, tudo ao redor é esse tijolinho desdobrado, redobrado, nós internamente traduzimos isso. Tudo que você pegar são esses tijolinhos se movimentando, né? Esses átomos que se diferenciam um átomo do outro diante da sua carga. Assim sendo, esse corpo da luz, ele tem esses polos, né? Esses ângulos de perspectiva que geram um autorama, uma simetria, né? Para que ele seja autossuficiente, para que ele não se perca no escuro, para que crie um corpo, um autorama de movimento, que é alívio, né? Frente ao vazio do nada. Esse tijolinho possibilita que nós criemos tudo, redobrando tudo internamente na nossa consciência. É a nossa consciência que separa os hidrogênios e os hélios, né, os tijolinhos de hélio, do Sol, né, nos fazendo ver o Sol. E aqui também está cheio de hidrogênio ao redor, cheio de oxigênio, e nós não estamos vendo água, né? Então, o que junta eles, o que faz eles terem certa carga, certo comportamento, é justamente esse padrão, essa simbiose, essa perspectiva coletiva, né, de realidade que todos nós temos. Então o sonho coletivo, ele manipula, ele posiciona, né, aqueles reinos pré-moldados que nos dão base, nos dão vida, que é esse reino atômico da luz, né, esse processo do átomo, suas 7 camadas, que se entra numa simbiose, que comunga criando reino mineral, que comunga criando reino vegetal, que comunga criando reino animal, que comunga criando um reino humano, que nos permite então criar, modular de fato, né, esses padrões autônomos, né, dos reinos anteriores. Então, sendo assim, esses 7 pontos, essas 7 polaridades são como personalidades de Deus, né? São como as cores, os ângulos, os pontos de vista de uma mesma verdade, né? Então as cores, elas vão olhar aquela simetria e vão ter uma certa referência, né, uma certa perspectiva diante da sua maneira de ver a vida, de traduzir a vida, né? E são maneiras extremas, diferenciadas, porém reais, verdadeiras, justas, né? Então por isso que os deuses juntos chegavam num mesmo consenso. Pense comigo, qualquer informação, para ela ser real, para haver coerência, é preciso haver pacotes de informação, perspectiva, referência. Por exemplo, a informática aqui precisa dos números binários. O que é? É luz, né, bit, pulso, né, elétron, energia, e não pulso, nada. Então seria 0, né, e 1, pulso e não pulso. Esse é o código binário usado, né, na informática, na internet, na eletrônica. Então, quando você sabe que você tem esses dois extremos, é como a cabala, é como a vida, é como a geometria, é como a consciência. Você já tem luz e não luz, tem duas referências, né, dois opostos extremos para que você possa criar pacotes de informação. Então, por exemplo, você coloca uma luz aceso, apagado é 0, aceso é 1, né? E aí você coloca um do lado do outro ali, se ficar aceso no segundo, apagado no primeiro é 2. Aí se tiver aceso no primeiro, aceso no segundo é 3, né? 2 mais 1, e assim por diante, né? Vai fazendo os números, o número binário é feito assim, né? Aí acende no 3 é 4, né? Acende no 3 e no 1 é 5, 4 mais 1. E só com esses dois polos você consegue criar tudo, né? E tudo que você vê na sua tela é isso. No seu celular, hoje em dia tudo, né? Digital, depende dessa
funcionabilidade, dessa função de distinguir luz e não luz, e de jogar com isso, né? E a partir daí se cria tudo. Se cria um numeral, se cria um alfabeto, né? Com esse pulso e não pulso, porque aí você já tem os números, conforme eu falei. Com os números você consegue juntar 1, 2, 3, 4, criar um alfabeto, né? Por exemplo, 1 é A, né? 1 mais 1 é 2, que significa B. Aí 3 é C. Aí 3 mais 1. Pronto, com os números você cria um alfabeto. Com o alfabeto você cria letras, que cria tudo. Códigos, né? Linguagens de programação, que aí você monta tudo, né? E tudo vem daí. Assim também é a nossa consciência, é a realidade. Uma fagulha de pensamento se vê separada do nada. O nada é vazio, queima, desespera, o momento da morte. Se ver o próprio eco é se sentir com alguém, com companhia, né? Ver alguém, ver outro, alguém na mesma situação, é ver você mesmo. Então você vê alívio, que é movimentar-se, né? Correr de você mesmo e ver o próprio eco, ver o passado de certa forma. Pensar, pô, eu nasci, era assim, agora eu tô aqui. Ver que no futuro você pode repetir o alívio, né? De se ver, de ter uma novidade, né? E você ficar alternando entre essas duas situações de alívio e de dor, caos, desespero, medo, né? Assim você cria sua forma. Você manipula essa reta, né? Você é o 3 entre duas situações, cria o triângulo, número 3, consciência por reação, primeiro número sagrado, posiciona isso, faz a forma, você vai modulando isso. E esses pacotes de informação básicos, né, eles a partir do 7 vão criar automaticamente 5 intervalos entre eles, vão ser as notas sustenidas, bemóis, né, que totalizam 12, ou as cores terciárias, né. E aí com isso tudo, com essas 12 notas, com essas 12 perspectivas, o desenho já tem uma autonomia, né, para posicionar uma torus simetricamente perfeita, né, que cria e recria o seu passado, seu futuro e seu presente, né, através de perspectivas atemporais, dando uma linha temporal relativa para cada ponto de vista ali dentro, né. Então, diante das cores ao lado, diante daquele posicionamento simultâneo daqueles ângulos, cada ângulo tem uma interpretação de si mesmo e do outro. Por exemplo, um ser aí, ele é daquele jeito, ele viveu, ele chegou até ali, ele se comprometeu com aquela simetria, ele traduziu aquela simetria vendo outros, né, atuando da mesma maneira, né, ele traduziu com uma raiva, com rancor. O vermelho ele está queimando, ele está um pouco mais lento, mergulhando mais na escuridão, ele está mais próximo do abstrato, para ele é mais horripilante, ele vê as outras cores ali, né, tocando menos a escuridão que ele e um pouco mais iludidas do que aquilo, e ele está queimando, louco para destruir. E o vermelho ele é ativo, ele quer mudar, ele quer causar, ele quer mudar algo que está contente de ser o que é, porque não está vendo o escuro que ele está vendo, né. O vermelho está ali já desfazendo, o que segura ele é o violeta, né, que tem o azul do outro lado, a cor mais acelerada, a cor que está mais no alívio, né, mas que ao mesmo tempo precisa estar mais atemporal, posicionar, dominar a lógica de uma maneira mais crua, mais definida, de uma maneira mais fria, de fato, mas tudo é agora. Então, esse momento é Yahvé, né? O azul, esse ponto Odin, Zeus, o deus que acaba sendo o chefão na mesa. Lúcifer, sendo 13, nem vai na mesa. Lúcifer faz essa revolução sempre, ele é abstrato, ele não se envolve diretamente nisso, né? Lúcifer é justamente o violeta, ele é mais acelerado do que o azul, porém vem depois, uma cor secundária, tem o azul nele, né? Então ele vem e faz essa transformação, ele mergulha, quando o azul mergulha no vermelho, no inferno, naquele ponto mais lento, que já está lá na borda da Toro, já o centro se desfazendo, aqui no nosso tempo, né? Com as cores já se perdendo, já se desfazendo, quando ele mergulha lá, vira o violeta, né? Azul com vermelho, violeta. É esse processo que gera o átomo, que gera a escala, que gera, né, todo o processo da própria matemática, da tríade, das religiões, né, Espírito Santo, Pai, né, Mãe, Espírito Santo, que é esse abstrato, e Filho, né, que é a soma dos dois, reflexo de Deus na Terra, né, que seria no meio. Então você veja, tem o macrocosmo acima, o microcosmo abaixo, no meio temos a nossa consciência desdobrando a perspectiva e podendo canalizar, né, esses pacotes de informação que nos passam para definir a vida. No fim tudo é só os mesmos átomos, com as mesmas camadas, trocando carga. Só há esse compartilhamento de elétrons, de energia, de frequências, que nós definimos internamente, diante daquilo que nos permitem acreditar, né? E está na mão desse mesmo povo, a verdade, aí, que eu tenho divulgado, tenho mostrado, e os vídeos têm sido deletados. Não deixe de ver aí embaixo, por favor. Então veja que, assim como os números binários são a base da informação na informática, e tudo precisa dessa base de coerência, de pivôs que não se alterem, né, para que sirvam de referências, para a gente se comunicar, bases, né, perspectivas sólidas de informação, para que nós possamos somá-las e trocá-las, assim também é Deus, ele tem esses pontos de referência. E ao compartilhar informação, trocar maneiras de sentir essa mesma verdade,
que são as cores, enquanto o vermelho tem essa perspectiva dele, o amarelo lá em cima já está brilhando, já está vendo a beleza daquele esforço conjunto, né? Porque ele já está apoiado pelas cores mais lentas, né? Já está vendo os opostos, né? Os extremos, ele já está tendo uma perspectiva mais alegre, mais feliz, mais espiritual, né? Daquela coisa, né? Então ele já é um brilho um pouco mais flutuante ali, tipo o vermelho da raiva, porque é fácil para você aí, né? Então o vermelho está sempre... Enquanto o amarelo está dizendo, não, mas veja que o amarelo também tem razão do ponto de vista dele, que cada um está na sua missão, cada um está no seu sacrifício, né? O amarelo também é difícil às vezes ficar ali no meio e não tem intensidade de nenhuma maneira, a não ser aquela harmonia que ele acaba sendo vítima. Chega uma hora que é um saco para ele também. Ser o que você é por muito tempo cansa, né? Então é a mudança que te torna real. E ver as outras cores, de fato, te permite ter uma perspectiva que te faz sentir a diferença de você para o outro, sem precisar se desfazer, né? Então por isso que as cores precisam umas das outras. Porque vendo a atitude umas das outras, as reações, aquele tem certeza que ele é ele. Não sou assim, faço isso. E vice-versa, né? As cores elas se posicionam umas diante das outras, criam suas personalidades. Então esses são os anjos, no caso. Esses são os pontos, os pilares da alma de Deus, né? A maneira como Deus vê tudo ao mesmo tempo. Tem a onisciência, aquela simetria daquele autorama que faz o percurso da luz, né? Ele precisa ter a sua maneira, ele tem a sua maneira de fazer a sua conta, de fazer a sua coerência reagir a si mesma, né? Então veja que aqueles ângulos, aqueles pilares, aquela simetria permite que se sinta qualquer equívoco. Qualquer coisa que se desviar daquela simetria, né, daquele ângulo, daquela conta, daquela perfeição, é notada, né? E com aquela perfeição, com aquela simetria, se pode reproduzir, recriar tudo, como a gente vê, né, aí nos processos que eu sempre mostro da luz. Veja que tudo é essa simetria. Essa simetria, comungando com ela mesma, se autorrefletindo, se autocomunicando, cria todos os reinos, camada sobre camada, e forma toda a realidade ao redor, que eu sempre mostro. Então Deus está em tudo, porque Deus é essa coerência, esses pilares se unindo e refletindo a si mesmo, né? Então acima, abaixo, no meio, tudo isso é a soma da mesma coisa, que é tudo e nada, se autofazendo do início ao fim. É a Torus que se autofaz, onde está o começo, onde está o fim, né? É essa simetria, é esse desenho, é o equilíbrio. É algo magnífico que está em tudo, numa planta, no inseto, numa bactéria, no ser humano, em todos os reinos. Você encontra esses mesmos pilares, com as mesmas simetrias equilibradas, os mesmos átomos, suas 7 camadas, com 7 mesmas cores, que o arco-íris desvenda, porque é o ciclo que fecha, o violeta unindo o extremo, mais lento, mais acelerado, o vermelho e azul, né, sendo algo infinito, aquele giro de 7, com seus 5 intervalos, formando 12. Por isso os 12 deuses, por isso os 12 planetas, com seus nomes, acima, abaixo, ao meio. Referências, né, dos mesmos ângulos, em comunhão, reino sobre reino. Você vê como cores, vê como minerais, depois vê como vegetais, flores, depois vê como animais, depois vê como humanos, depois vê como deuses. Os humanos têm suas personalidades, que se assemelham a determinadas cores, suas características, porque vem da mesma base de personalidade. Você reconhece alguém tímido em qualquer em qualquer lugar, a timidez é nítida. Então não é uma invenção da cabeça, a nitidez vem da alma. Por que a nitidez vem da alma? Porque é algo fixo, algo que o cara não consegue alterar com o cérebro. Ele é tímido, você vê, tá lá, alguém reconhece a timidez. A raiva, qualquer um reconhece a raiva, ela é nítida, da alma. O cérebro não altera. Então a raiva é raiva em qualquer lugar, em qualquer tempo. O amor é o amor em qualquer lugar, em qualquer tempo. Né? Você ser tímido é ser tímido em qualquer lugar, em qualquer tempo. A pessoa é quieta, tá lá. Então são reações naturais da alma em qualquer lugar que você fosse, entre qualquer reino, seja no animal, no mineral, seja no humano, você vai ver criaturas, você vai ver energias, né, mais ativas ou mais passivas. Você vai ver essas tendências de personalidade se mostrando, porque elas são inerentes ao próprio corpo da luz, né? São as próprias cores. Então daí vem os anjos, né? Quando você vai acima, no reino jeovástico, no reino de Jeová, da maneira que o paraíso ele é posicionado, Jeová se vê com uma cor mais acelerada, o azul, que inclui todas as outras. Ele é tudo, mas quando ele se define como um ser, em algum momento, para refletir coerência, pronto, ele está sendo temporal, mesmo que momentaneamente. Então ele se define como personalidade, mais perto de se definir
que você pode chegar de Yahvé, que já é impronunciável, é irraciocinável o verdadeiro Deus que une tudo. Porque para você raciocinar algo, você precisa conter esse algo, então você precisa sair desse algo. É impossível sair de Deus, sair do todo, que inclui o nada, para você ver ele e raciocinar e conter a forma de Deus. Então Deus contém tudo e você não pode conter ele. Né? Então a informação você não tem como definir, mais perto de definir isso é como Yahvé, como esse pai, né? Frio, bondoso, porém justo e não se apega a momentos, porque ele vê esse giro, né, acontecendo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Então para ele o que é a cor vermelha? Não é um momento da vida dele, né? Para ele a cor vermelha já é quando ele mergulha, quando ele vê aquele tempo, já é Lúcifer no inferno, né, que já é aquele momento bem caótico, já se desfazendo na escuridão, na borda da Taurus, né, já é a cor mais lenta ali se desfazendo. O infravermelho já no colo do ultravioleta, que junta os dois lados, né, com azul, e plasma, luz prata, né, então já é bem ali o inferno. Quando ele mergulha, vira o violeta ali, então já é outra cor para ele, enquanto ele está ali naquele ponto atemporal. Essas cores vão se fazendo, se posicionando, né. Esse violeta ali, por ser tão intenso, por pegar o vermelho que queima tudo, e o azul que dá alívio, que todos querem, ele já posiciona todas as cores no teatro temporal, alinha todas as personalidades, as almas se encontram, se auto-encontram, se reencontram, se unem, mudam o reino que está na mão do inimigo, que um dia foi puro, que um dia refletiu esse azul para reorganizar o fim do reino luciferiano anterior, que já era uma bagunça, né? Então um reino limpa o outro, um reino purifica o outro, um reino recicla o outro, um dá perspectiva para o outro. Isso é a Taurus, isso é a respiração da vida, isso é a eternidade, isso é a luz. Nós juntos fazemos no vazio do nada que queima, é o momento da morte. Nós somos tudo. Qual é o propósito da vida? Existir. A própria vida é o seu propósito. Essa simetria, esse autorama que nós juntos criamos no vazio, com uma lógica, um teatro infinito nessa lousa que nós desenhamos sem parar. A nossa vontade, nas nossas mãos está essa criação magnífica que veio do nada, do escuro. E nós juntos somos o instrumento, nós somos os tijolos, nós somos os criadores e a criação. Como sua célula faz seu corpo faz suas células. Nós somos tudo e tudo se baseia em nós. Deus está em nós, nós estamos em Deus. E saber disso permite que Deus fale por nós, fale conosco. Quando você fecha as portas para Ele, você não permite que seu sonho entre em comunhão com aquela verdade. E aí você vive nesse mundo onde a realidade é ser escravo, estudar mentiras, trabalhar para egoístas, até morrer sem saber de onde veio nem para onde vai. Essa é a sua vida hoje. Assim seus avós, seus pais perderam a vida deles. Não deixe que você e seus filhos também façam o mesmo. Repasse essa verdade tão clara, tão óbvia, que a própria natureza, que o sol da manhã te mostra, que o arco-íris te prova. Essa verdade é nítida. Não é uma teoria, não é questão de fé. É fato. Um artista, um músico, um religioso, um cientista, um físico, um químico pode comprovar, e já comprovou tudo isso que está sendo dito. Mas como que se figurava isso antigamente? Quais os teatros variam, porque você precisa de pacotes de informação para decorar, essa manipulação das sensações. Então de novo, a lógica e a sensação coexistindo, reta e círculo. Homem e mulher, um dá base pro outro. Isso é a existência em tudo, tudo é uma coisa só. Esse é o segredo da alquimia desde sempre. Então de onde vem essa questão? Tem uma hierarquia nesse desdobramento. Quando você pega esse corpo da luz na base, ele é o micro e ele é o macro também. Então são os deuses, é o próprio cérebro da existência, os seus pontos de vista, que são as cores, e ao mesmo tempo o tijolinho mínimo, que são os átomos ali. Então, vem daí, qual que é a escala maior? Tem Deus e depois vem os serafins, que seraf é uma palavra hebraica que significa queimar, que é literalmente se autoconsumir. Então por quê? Porque quando você está naquele escuro, é um momento onde você tem que segurar sua própria luz, você desdobra sua própria criação, a partir daquela sua própria sua Taurus pessoal, e aí queima, se destrói, você se dissolve, é desesperador, é horrível estar naquele escuro. Você precisa de uma luz, você precisa de uma simetria muito grande, autossuficiente, você precisa ter uma pureza muito grande para não se desfazer, porque senão você vai para os seus medos, você vai para aquilo que você esconde de você mesmo, e lá você se desespera e cai no umbral, cai no medo, cai na morte. Então por que só os deuses acessam lá? Porque os deuses são limpos do ego, são puros com a alma, com o coração. Então quando eles vêm a se desfazer naquela morte consumir eles conseguem vibrar e criar acima daquilo, porque eles não temem nada. Então a própria morte, a escuridão da bocanha, a luz que vem deles, porque é a luz do próprio Deus, do próprio todo, da própria Taurus, imortal, infinita, que nunca se desfaz. Então
Esses anjos queimam, sabem fazer isso, os serafins. Eles são essas cores autossuficientes, conectadas com a raiz do todo, que é o próprio Deus. Então eles queimam, se autoconsomem, são essa essência do corpo de Deus, são serafins. Aí depois deles tem os querubins, né, que já... esse serafim seria como se fossem os titãs, né, antigamente. Bem aquela base já na escuridão, aquelas perspectivas extremas de sensação, de algo um pouco mais rústico, apesar de poderoso, de extremo, não tem uma perdição no teatro, né? É simplesmente polarizado e posto ali por uma energia maior, né? Que seria o próprio Yahvé, né? Posicionando aqueles anjos, aquelas cores ali, sem que ele tenha conhecimento do bem e do mal. Ele simplesmente age, ele simplesmente ele flui e se beneficia da harmonia do azul, posicionando aquela hierarquia de uma maneira coerente, que ressoa alívio, né? Então, eles confiam, vivem, são gratos, com uma lógica decorada, repetindo, né, o hexagrama, sem desenvolver o mergulho no escuro que o pentagrama faz. E quando ele faz isso, se chama de traidor, né, que já é a conexão da Taurus lá pelo buraco de baixo, que é quando, né, Lúcifer vai, mergulha no escuro, traz 1/3 dos anjos, que é justamente esse mergulho, para ter perspectiva de si mesmo, para fazer os outros terem referência, para manter aquela simetria existindo, né. Ninguém é grande o bastante para trair Deus. Quem vai trair a onisciência, a onipresença? As religiões se contradizem de maneiras muito óbvias, né, se você for parar para ver. Porque como que Deus vai ter um inimigo à sua altura? Como que ele vai ser enganado? Como que ele vai ser surpreendido, né? Tudo, a simetria é perfeita e atemporal o suficiente. Então depois vem esses querubins, que seria como se fossem os deuses. Já são aquele poder daquelas cores, mas já enlaçados num teatro, né? Um pouco mais lentos em perspectiva, com pacotes de informação mais iludidos, mais embaralhados, já contendo perspectivas anteriores e posteriores, uma manipulação de prazeres e caos proposital, teatral ali, né? Então já seria os querubins, no caso, que seria um pouco mais... Eles vêm e plasmam uma linha temporal direta na Terra, que aí criam as camadas abaixo, que vão ser os reis, os profetas, né, que são os curandeiros, artistas, idealistas, né, os grandes revolucionários, né, e que trazem as virtudes, né, para o coletivo ali. Então, se você for ver quem estuda isso, os anjos, quem estuda a Cabala, vai ver que você vai ter sempre essa camada, essa hierarquia bem extensa, mas é sempre uma linha só dessas mesmas 12 cores, né, baseadas nas 7 principais, né, que são essas que eu vou falar, para não demorar tanto, né. Porque isso aí vai mergulhando até que chegue nos arcanjos, de fato, que são personalidades ali posicionadas, refletindo uma linha temporal, uma linha teatral que une várias outras, né, com todas as classes acima, até se conectar a extrema lá no topo, que é o próprio Deus, né, o corpo do próprio Deus, né. E essa simetria, como faz um triângulo para cima, também faz para baixo, que é o mesmo processo, só que com o que chamam de demônios, né. Então é a própria hierarquia, é o próprio equilíbrio, é a própria perspectiva, a dualidade de tudo, né? Então seria como? Você começar no 1, do vermelho, que seria Beelzebula, né? Que ele vai consumindo, que é consumir, o prazer dele é consumir, possuir, né? E no posto seria o Gabriel, né? Que seria uma polaridade quase feminina ali, ele fica no abstrato, é moderação, resistência, autocontrole. Então ele fica no abstrato sendo segurado pelo azul, né? E por Miguel Violeta ali, que é o próprio Yahvé, né? Já mergulhando, só que do lado de cima, né? Que acontece a mesma coisa do outro lado, que é Lúcifer. Então seria o 1, que seria Gabriel, Beelzebul, né? Aí o 2 seria Asmodeus, né? Que é luxúria, né? E do outro lado o Hagel, que é harmonia, né? Caridade. Mesma coisa, que ficaria o 2 ali. Né? Já de uma maneira que não vai ser Jeová, porque aí Jeová está incluindo tudo, entendeu? A perspectiva, né, onisciente. Então você vê que a gente tem que se posicionando temporalmente em perspectivas para entender, para traduzir em pacote de informação, que depende de uma linha. Né? Mas veja que o abstrato sempre inclui tudo em várias redobras. É isso que pode confundir um pouco. Né? Se fosse fácil de entender, não precisava de tantos anos de estudo, de tantas coisas. Mas é mais fácil do que parece. Assim. O difícil é se soltar da lógica material dos anos de vida, nessa perdição aí. Não o conhecimento. Porque o conhecimento em si, a verdade é muito clara. Então seria isso, né? Ficaria o 2, fica nessa harmonia, porque é justamente esse direcionamento, bem posicionado já, né? E aí o 3 seria Belfegor, né? Ou Astaroth, alguns chamam assim, que é a preguiça, né? Que é representada por aquela caveira, que é o 3.
que já seria aquele ponto no meio, que só quer, já viu a livre, quer posicionar a favor dele. E do outro lado seria Uriel, né, que é atitude, iniciativa, ao contrário. Ele posiciona aquilo, né, já de uma maneira ativa, em vez de egoísta para ele, né. Então, porque ele vê no fundo, porque não é que o demônio é mau e o anjo é bom. Veja pelo outro lado, o anjo não vê a lógica, ele não distingue, ele só representa aquele fluido, aquela conexão. Então ele só é, ele não pode escolher. E já o demônio, ele escolhe e aceita. Faço isso mesmo por mim, porque todo mundo faz por si mesmo, todo mundo é egoísta, e no fim dá um monte de merda, toda vez que eu tento bancar o bonzinho só me fodo, e ele tem a perspectiva dele. Porque é simétrico, apesar de ser pra baixo, também é simétrico. Ele vai conseguir te provar a justiça dele, mesmo parecendo absurdo e totalmente oposto ao que parece certo do outro lado, né? Então os demônios também têm lógica, também têm coerência. Não são loucos que saem fazendo maldade pra rir. Não, eles têm coerência, têm simetria, têm um nexo. Você entender a coerência deles, entender a coerência de cima, te faz ver, caramba, um tá totalmente oposto do outro, os dois têm razão. Caramba, quem sou eu? E aí você se posiciona no meio como o ser que vai permitir que sua alma, né, traduza a justiça a partir daquilo que você conhece. Aí tá na sua mão o que a vida é. Isso te torna livre. Não há nada mais bonito. Então, esse seria o 3, né? Aí o 4 seria Mamon, né, que seria a avareza, né, que é o verde ali, e o Rafael do outro lado, né? Que é a cura, né, o desprendimento, ele cede, né? E aí o 5 seria Azazel, que é a ira, né? Que é o 5, que é o laranja, que pode cair ali pro vermelho, né? Que toca o vermelho, que vê o vermelho, então ele sabe usar o vermelho, né? O contrário do Beelzebub que queima, é o vermelho, né? Então esse também consegue ir para alegria, para o proveito próprio, né? E ele fica irado porque a ira é a alegria dele, né? Dá o prazer para ele. E o outro lado é Chamuel, né? Que é a simplicidade, a abnegação, equilíbrio, né? Que é a alegria de fato, né? Então fica nesse laranja da alegria, né? E a ira, que seria o vermelho, né? Bem próximo do vermelho ali. Então fica entre o amarelo, que é ver o brilho, aproveitar a paz, e o vermelho abaixo, que é queimar, né? E você vê que um depende do outro, a perspectiva ela é muito relativa. Um sem o outro não tem a sua própria expressão. Por isso que as cores necessitam umas das outras, assim como os anjos, né, os demônios, os deuses. Aí o 6 seria Leviatã, né, que é a inveja, né, que seria o mar, a insatisfação. Ele só quer fluir, abocanhar né, que seria o 6. Que é o lilás, né, é o magenta também, é o índigo, né, do avesso. Porque se você pegar pelo lado demoníaco de Lúcifer, o índigo fica índigo, né, esse ponto, que é entre o azul e o violeta. Se você pegar para cima, fica lilás, que é entre o violeta e o vermelho, né, que eu explico isso no livro. Precisa de referência de desenhos melhor, eu vou tentar colocar aqui, mas o livro explica bonitinho. Não vai demorar muito aqui, fica confuso. No livro você pode parar, pensar, ler, reler, né. Aqui cada um tem um jeito de interpretar e eu não tenho uma maneira de falar que todo mundo entenda. Enquanto no livro você vai absorver da sua maneira, né, porque tá colocado de uma maneira formal, assim. Aqui vou me estender muito nisso, porque são sempre perspectivas, né? As cores elas têm sempre o mesmo giro, né? É o mesmo posicionamento, mas depende de quem plasma a realidade. Por exemplo, Lá menor e Dó, né? Elas têm a mesma escala, que seria o violeta aqui, Lúcifer, Dó, né? Que pode ser a tônica, que tem a mesma escala de Lá menor, que é o azul, né? O Lá, e o Lá menor é a mesma escala, só muda que começa com Lá. Né? Aí fica Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Pronto, essa é a escala de Lá menor. E a escala de Dó é a mesma, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, só que começa com Dó. Então veja que a perspectiva é a mesma. Disse Miguel, Lúcifer, né? Azul, violeta. Eu explico isso muito bem no livro. Se você não pode doar, baixe aí, peça para mim que eu envio de graça, né? Veja, entre no grupo do Facebook aí, peça que lá no Facebook que eu envio por mensagem. Tenho enviado todo dia vários por e-mail, deixe seu e-mail lá na mensagem. Então no livro eu explico bem isso. Esse processo simétrico das cores, da música, é a mesma coisa. Então esse 6 ele fica do lado luciferiano como um índigo, desse lado aqui, né? Do outro lado, quando plasma do anjo de uma maneira para cima, né? Que seria o reino geovástico, aí seria Geofiel, né? Que é esse lilás, magenta, né? Que é criatividade, fartura, simetria, né? Beleza. Enquanto o Leviatã é inveja, porque ele tem o domínio daquele 6, né, daquilo, ele já tem tudo, ele quer abocanhar mais, ele quer, né, posicionar, ele quer tornar aquela realidade, aquela tórios ali dele, que ele aquela autossuficiência cada vez maior, né. Então é a inveja sempre. Ele não quer que o outros tórios brilhem. E depois vem o 7, que é Lúcifer, né, que é orgulho, transformação,
é o violeta, né? Que porta o prata, né? E do outro lado, Miguel, que é obediência, disciplina, né? Força, que é o azul, né? Porta o violeta, 7. Isso também explica melhor no livro. Veja o livro, leia o livro aí, porque tem as referências, tem contas, tem posicionamentos, tem a escala musical. Envolve vários vídeos para explicar essa uma coisa que no livro você vai ver numa sequência. Mas por que Lúcifer é orgulho? É uma coisa ruim o orgulho? Não, o que mantém o Lúcifer tendo a ilha dele no escuro é justamente saber o que ele é, saber o valor que ele tem. E quando aquele valor não é dado a ele, ele fala, então, foda-se. Né? E fica queimando no escuro, realizando, criando a própria realidade, até que todos vejam o problema e a justiça, a simetria se alinha a favor dele, porque ele mantém a honra e o amor acima de tudo, de qualquer ordem, de qualquer medo, de qualquer amor, de qualquer coisa pessoal, ao amor geral, à honra geral, essa Taurus, que é a própria alma dele, que já é poder ver a alma total, que é Deus, que é a Vé. Ele vai até o topo, ele é o mais próximo de Deus, ele vê de onde Deus vê, de uma maneira geral, e não tem condições, e aceita que não tem condições de substituir Deus, e nem quer, porque Deus é tudo, inclusive essa perspectiva de visualização através dele, que permite que tudo se estabilize, né? Aí ele volta para baixo, que ele prefere morrer e renascer, refletindo, né, aquilo que é majestoso, do que segurar toda aquela queimação que é maior que ele, né? Então eu explico isso no Anjo, no primeiro capítulo do meu livro, O Anjo Está em Pé. Veja aí no vídeo no canal Unibrasil. Logo eu vou concluir, vou fazer mais, vou postar mais capítulos. Porque a galera tem um pouco de medo, não se interessa tanto, então eu tô focando agora trazer gente, né? Depois eu vou focar mais nos conteúdos, ainda tem pouca gente. Por isso que eu repito muito o que eu falo nos vídeos, porque tô focando em trazer gente nova. Quem quer saber mais, já tem um livro aí pra ir além. Até depende de cada um, tanto que vai querer aprender. Você pode em uma semana saber todos esses segredos se você ler o livro, né? Basta você querer. Então seria isso, são esses 7 ângulos, né? Eu vou colocar aqui o nome deles, 7 anjos, os 7 demônios. São ângulos de perspectiva com seus poderes, com as suas energias. Eles são entidades vivas, que estão em você, estão em mim, estão em tudo. E eles se personificam aqui, nesse reino que está chegando agora, através de mentes ex-humanas que já se desenvolveram ao ponto de refletir essa simetria a partir da alma. Então ele já não está preso no que ele é, a partir da escola, a partir da família, a partir da genética, a partir do que contaram para ele. Não, são novos seres que já estão livres do ego, do cérebro, e já conseguem refletir a alma imortal e atemporal, plasmar a verdade aqui, recriar uma nova linha de ensinamentos, de realidade, de verdade, criando um novo reino inegável, que vai trazer luz através dessa coerência, que plasma um novo sonho que será nosso, e não desses inimigos que nos chamam de gado, e a gente não pode falar nada. São eles que sabem tudo isso com a Cabala. Eles sabem toda essa informação, esse conhecimento, com escolas próprias, proibidos para quem não é judeu. Você não pode estudar na escola deles. Eles desenvolvem o domínio do ego. Por isso eles são os diretores, por isso eles são os... Não, o judeu é fodão, o judeu tem prioridade, Deus ajuda os judeus. Não, eles têm o conhecimento, passam conhecimento só para eles mesmos. Ajudam uns os outros, derrubam o resto, e é fácil estar no topo. Isso é parasitismo, isso é golpe. Isso é enganar as nações. Estão em todas as nações priorizando o outro, escondidos. Se você fala alguma coisa, deletam seu vídeo. Querem te processar, te encher seu saco. A escravidão tá aí. Os mentirosos, os anticristos que odeiam Cristo são eles. Falam que odeiam Cristo na cara dura. São eles que aplicaram a falsa paz de 70 anos que tá aí agora, acabando que vem. São eles. Eles são os donos do mundo, os mercadores, mentirosos. A sinagoga de Satanás. Eles assassinaram Cristo, eles assassinaram todos os nossos heróis, eles dominam todos os países com o dólar, eles financiam todos os partidos, eles são os donos das sociedades anônimas, eles são os Rothschilds, Rockefeller, Soros, todos os judeus, fundaram Israel, se gabam, e ninguém pode falar nada. Chegou a hora de acordar. Então tá aí, qualquer dúvida deixa aqui nas descrições. Espero que vocês tenham entendido que esses anjos, esses demônios estão acima e abaixo, porque são as próprias cores de uma maneira, em sensação, de uma maneira sensorial. Assim como você vê como cor, você sente como forma, você ouve como tom, você percebe na alma como tendências de personalidade. Então essas tendências, né, que a gente vê movem todas as pessoas, seja a luxúria, né, ou do outro lado a caridade, né, a harmonia, né, ou seja a ira, né, do outro lado a alegria. Veja que essas tendências que esses anjos e demônios representam estão em todos nós, são as próprias cores das nossas almas, que estão em todos os pequenos átomos, que juntos formam nossas moléculas, formam nosso corpo, que acima forma o sistema solar, que abaixo forma o átomo, que é a mesma coisa, igualzinho.
Essas cores estão em nós, nós refletimos isso, estão posicionadas, vivas, identificadas, trocando energia no reino animal, que veio do reino vegetal, que veio do reino mineral, que veio desse reino atômico. Todos posicionados. No reino animal você vai achar os animais com a tendência da ira, mais para a cor vermelha. Você vai achar os animais com a tendência mais dóceis, né, mais para a cor amarela. Você vai achar os animais para todas as cores, de todas as personalidades. Você vai ver que esses animais se juntam e criam uma alma humana. E esses animais estão em nós. Alguns mais exageradamente, parece um pato, parece um sapo. Alguns são menos exagerados, né? Mas você vê neles essas tendências que estão salvas no reino animal. A memória do universo está nos reinos anteriores, que nós podemos redescobrir, manipular, modular, né? Enriquecer esse quadro, essa lousa que juntos nós criamos a partir do nada. Né? Nós somos tudo, estamos presos nesse sonho deles que estão vivendo, sorrindo, colhendo o mel da terra, com egoísmo, podridão, e agora rindo do Deus que deu toda essa riqueza para eles. Esse Deus vai punir eles como prometeu. Não importa o que eles digam, o que eles façam, pode deletar 1 milhão de vídeos. Nada vai mudar a justiça que os aguarda. Então veja que assim como esses anjos, esses deuses de maneira abstrata estão atemporalmente eternos, no teatro de maneira temporal são os deuses, né? São esse reflexo direto. Mas qualquer ser tem como se comungar com um desses anjos, como comungar com um desses demônios, né? Atemporalmente. Embora eles possam plasmar aqui nesse reino de maneira material, eles estão aqui, eles possuem de uma maneira mais extrema essa egrégora temporal, eles vêm, atuam e plasmam como os próprios seres, as próprias cores na Terra, sim. Porém, atemporalmente essas cores também estão lá. Então qualquer um pode se beneficiar dessas energias que estão nas suas próprias almas também. Os deuses estão em você, né? Então quanto mais você desenvolver essa sabedoria, você vai mais ter uma tendência de uma cor ou outra e vai se desenvolver seguindo aquele padrão, porque é o que te alivia. Você é mais tranquilo, você é mais irado, ou você é mais da natureza, ou você é mais, né? Então depende daquilo, você vai se desenvolver até sentir, aprender todas as cores e plasmar como o próprio prata. Então você vai estar naquela consciência que é o próprio Lúcifer em determinado tempo, porque se recicla essa respiração, né? E é eterno isso. E nossa, pra que queima no escuro pra você ver, se desfazer no nada, o momento da morte, que horrível. Aí você vai agradecer e amar cada detalhe dessa simetria perfeita que é a vida, né? Então por isso que serve a morte, pra você tocar o nada, se desfazer e voltar pra uma linha temporal, querendo aproveitar, amando e com trauma daquele momento, sem nem saber porquê, porque você não lembra, né, por que tem tanto medo da morte, né? Mas sua alma lembra, porque aí você se desfaz, é terrível, né? Nós morremos frequentemente, né? E trocamos frequências, a gente acorda em sonhos, acorda em momentos e conectamos na linha temporal. E diante daquilo que você vibra, você vai acordar num coletivo de uma maneira ou de outra. Eu explico isso em outros vídeos, não vou deixar esse aqui muito longo também. Nossa, já tá longo pra caramba, 38 minutos. Vou tentar dar uma editada. Então é isso, tá aí. E na Terra, os deuses são uma comunhão desses anjos, desses demônios, que são atemporais, juntos no ego temporal, que inclui a perspectiva daquele tempo, daquela região, daquela situação. Isso plasma aquela consciência dévica, né, na Terra, que são deuses vivos, que somam o atemporal com a unidade temporal, que veio de uma maneira natural do reino humano, se desenvolvendo até dominar o ego, conseguir comprimir e conceber o conhecimento geral. Cada um na sua perspectiva é posicionado por Lúcifer, que reflete o azul atemporal diretamente no inferno, reflete, já traz o conhecimento nato. Esse conhecimento reflete e posiciona as cores, né, que permitem que essa energia seja canalizada e que canalizam todos os outros seres com as suas tendências na alma, né, criam grupos dessas cores que amam ser o que são e que se apoiam, porque fazem o que o outro não gosta de fazer, amam fazer o que o outro não gosta. Então é necessário as raças, é necessário as cores, é necessário as tendências, as diferenças são necessárias. Esse negócio de misturar, confundir, embaralhar, fingir que todo mundo é igual e não se preocupar com as diferenças é para matar o povo, a união, o amor, a cultura, a honra, o prazer de ser diferente, honrar o que é diferente, amar, respeitar o que é diferente. É a diferença que enriquece o mundo. Os judeus estão destruindo todos os povos para que eles sejam o único povo milenar com cultura, com conhecimento. Por isso que eles estão no topo. E qualquer um que fala isso é absurdo, deleta um vídeo. É crime falar deles. Então tá aí, todas as suas respostas estão aí. Você só vai continuar um zumbi nesse mundo de mentiras se você quiser. É isso. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo. Espero não ter enrolado demais, espero ter sido claro. É difícil para mim falar disso, que ninguém fala. Tem poucos pacotes de informação para fazer as pessoas entenderem de um assunto do qual elas não falam, né? Então eu me esforço ao máximo. Valeu, luz para nós, até a próxima.